Ruiva Gil foi diagnosticada com câncer no intestino, também chamado de câncer coloretal, em janeiro de 2023. O tumor era do tipo adenocarcinoma, que se desenvolve a partir dos pólipos no intestino grosso. Ela passou por várias cirurgias para tratar do câncer. Na última, em fevereiro, ela conta que retirou 5 tumores. Ninguém fez piada com isso. Seria uma monstruosidade. Mas fizeram com a cirurgia no intestino do Bolsonaro. E não foi qualquer um, foi o jornal O Globo. Ele foi tão detonado que teve que se ajoelhar e pedir desculpas. O ex mais amado do Brasil, Jair Bolsonaro, postou em seu perfil no X uma foto dele no hospital DF Star, em Brasília, onde está internado na unidade de terapia intensiva depois de ter sido submetido a uma cirurgia no intestino, culpa da facada de um militante de esquerda que depois se fez de louco. O presidente deixou a seguinte mensagem: os médicos explicaram que as primeiras 48 horas após a cirurgia são fundamentais para avaliar nossa recuperação. Esse é o período em que os órgãos que foram manipulados durante o procedimento de mais de 12 horas começam a desinflamar, permitindo observar os primeiros sinais de uma real situação. Agradeço com muito carinho aos amigos que estão respeitando esse momento delicado, compreendendo que, por orientação médica, apenas familiares e profissionais de saúde estão autorizados a acompanhar de perto. Isso é essencial para evitar conversas e estímulos que possam causar dilatação e até mesmo descolamento da parede abdominal, riscos que precisam ser evitados com máxima cautela frente ao enfrentado na sala de cirurgia. Permaneço concentrado no processo de recuperação, que, pelo que entendo, foi o procedimento mais invasivo que aconteceu. Buscando forças para levantar da cama mais uma vez, após enfrentar a 6ª cirurgia decorrente da facada sofrida por um antigo integrante do PSOL, aliado histórico do PT. Sou imensamente grato a Deus por aquilo que considero mais um milagre em minha vida. Agradeço também ao povo brasileiro pela fé e pelas orações que tenho recebido. A minha esposa, filhos, família, aos amigos e aos profissionais de saúde que, com carinho e dedicação, têm me amparado nesse caminho. Tenho certeza de que, sem todos esses pilares, eu não teria a chance de me sentir como me sinto agora, com disposição e enorme vontade de voltar a andar e trabalhar, sempre ouvindo de perto o sentimento do povo brasileiro. Vamos superar mais esse desafio, um dia de cada vez. Muito obrigado pelo carinho, pela compreensão e pelas orações. Um forte abraço a todos. Claro, todos os comentários foram de gente desejando melhoras, orando, mandando desejos de rápida recuperação. Mas nem todo mundo é assim, e o Brasil, infelizmente, tem uma população parasita de orangotangos consanguíneos que é tão mau caráter e desalmada quanto burra. Nenhum país passa por 20 anos de PT na educação sem pagar um preço alto por isso. A diferença é que as pessoas desejando mal a Bolsonaro não são só os soldados rasos da esquerda chafurdando na lama. Também estão presentes num degrau acima entre os influenciadores e a velha mídia. Um exemplo deprimente foi o desses dois Zé Ruelas, de uma página flopada chamada Galãs Feios. Bolsonaro a qualquer momento. Por enquanto não aconteceu, mas vamos torcer, né, Tina? É isso aí. Não, mas aí... não pode desejar a morte do Bolsonaro. Claro que pode. Acho que pode. O cara não tava nem aí pra galera asfixiando durante a pandemia. Desejem a morte do Bolsonaro tranquilamente, não fiquem com peso de consciência, esqueçam a culpa cristã. Mas estamos numa semana de Páscoa, uma semana de oração, união, paz. É para as pessoas que a gente gosta. Eu estava num jantar sábado, Helder, num jantar muito, muito bom, e desejei a morte do Bolsonaro, uma pessoa ficou meio espantada. Aí, os argumentos todos que a gente sempre fala aqui, ela falou, você tem razão, melhor. Até porque, diga-se de passagem, se o Bolsonaro for preso,
né? Ele vai virar um mártir, cara. Aí o Bolsonaro vai continuar aquela figura, tá, já tá bom ser preso, sofrer, mas não vai sofrer. Eis uma forma de vida abaixo das amebas, senhoras e senhores. Repara que a esquerda manda um cara para matar o Bolsonaro, falha e aí passa o resto da vida torcendo para que ele morra. Sabe o que é isso? Cagaço. Eles têm medo de quem eles sabem lá no fundo da mente subjanja deles, que é mais popular do que o ídolo de 9 dedos que eles tanto cultuam. Claro, eles tentam disfarçar, dizendo que desejar a morte do Bolsonaro é justificável porque ele imitou alguém sufocando durante a pandemia. Uau, que crime terrível! Que aliás nem aconteceu. O Bolsonaro não estava debochando, estava ensinando a reconhecer quando se deveria procurar um médico. Além do mais, se os dois meninos ficaram indignados com o Bolsonaro imitando alguém sem ar para ajudar a população, imagina quando eles souberem o que o gnomo de 9 dedos disse sobre o assunto, a sério. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso, como foi a crise de 2008. Somente o Estado pode resolver isso. E aí, meninos, vocês já estão desejando a morte do papai Lula também? Não, só do Bolsonaro, né? Melhor procurar uma nova justificativa, então. Aí você pergunta para as duas madames se elas são a favor da pena de morte para assassinos ou estupradores e eles vão dizer que não, toda a vida é preciosa. Pena de morte só para opositores políticos mais populares que o seu líder, né? Quem adorava fazer isso era o Adolfo Bigodinho. Aliás, é incrível como esse pessoal é burro demais até para perceber a ironia de concordar com todos os métodos, filosofia e discurso dos mesmos alemães dos anos 30 que eles fingem combater. Se o Adolfo Bigodinho tivesse aparecido no Brasil de 2025, em vez de na Alemanha dos anos 30, inclusive com o mesmo discurso antissemita, esses dois já estariam no colo dele fazendo biluteteia. Mas não sou eu que vou pedir a censura dos dois. Até porque a melhor propaganda contra o comunismo é deixar comunista falar. Eu só me sinto na obrigação de lembrar o que aconteceu com outras pessoas que desejaram a morte do Bolsonaro. Bolsonaro é Palmeiras, Botafogo ou ele é Flamengo? Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Breve.
O papai do chão adora acelerar o processo de migração para quem deseja a morte do Biruliro. Ele tem um senso de humor meio irônico. Boa sorte, menines! Mas o caso mais revelador vem do grupo jornalístico que mais atua contra o Bolsonaro, a Globo. O jornal O Globo foi detonado nas redes sociais após publicar, como se fosse notícia real, uma piada do Sensacionalista, um site de humor que integra a editoria de sátira do próprio grupo. O erro ocorreu nesse domingo e rapidamente viralizou, mas não pelos motivos que o Globo queria. Veja que beleza. Intestino de Bolsonaro se adianta e já está preso. Em primeiro lugar, eu não tenho condições de criticar alguém por fazer piadas, por mais mau caráter que elas sejam. Eu mesmo fiz piadas quando o Lula caiu do banquinho do banheiro lá e bateu a cabeça. Mas eu não sou o maior conglomerado de comunicação da América Latina. Eu sou só um Zé Ninguém com um microfone. Eu também não saio por aí fingindo ser isento, como a Globo, ou pregando o fim do ódio e da polarização na política, como a Globo. Então essa piada só serviu para revelar o quanto a Globo mente e o quanto ela não consegue reter seu ódio pelo Biruliro. Que os caras querem a nossa hemorroida. Eu adoro um humor negro, digo, um humor afrodescendente. Mas a esquerda e o pessoal da Globo sempre cagaram a regra de que não se pode fazer piada com quem está por baixo, sofrendo. Bem, parece que eles criaram uma exceção para essa regra, o Bolsonaro. Além do mais, a maior ofensa dessa piada é que ela simplesmente não é muito boa, até para os padrões dos esquerdistas, que não sabem nem fazer meme, imagina um artigo engraçado. É uma piada tão inofensiva quanto o Felipe Neto num harém, que teria passado batida se não fosse por um detalhe. O conteúdo, originalmente publicado como sátira da página de humor esquerdista flopada Sensacionalista, foi compartilhado nos perfis oficiais de O Globo, sem qualquer aviso de que se tratava de uma peça humorística. A falha de edição fez com que leitores interpretassem o texto como um boletim médico ou uma reportagem. E aí, a internet deu o troco no Globo. E isso sim, foi engraçado. Após a repercussão negativa, o jornal retirou o post do ar e publicou uma nota de retratação. Correção. Por um erro de edição, o Globo não identificou como sendo da coluna de humor sensacionalista um post sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pedimos desculpas aos leitores. Tarde demais, o print é eterno. E no caso da Globo, mais do que uma falha de edição, o que aconteceu foi um ato falho. Todo psicopata às vezes deixa escapar seus desejos mais condenáveis. Com os psicopatas da Globo, não foi diferente. Claro, a emenda saiu pior que o soneto e a galera detonou o Globo ainda mais.
bom é que o Brasil inteiro vê a maldade da maior emissora do país e entende que não deve acreditar em nada que ela falar sobre o Bolsonaro. A Globo só está respirando por aparelhos, graças ao governo Lula. Tirem as verbas publicitárias e vejam o que acontece. Ela vai morrer bem antes de quem ela deseja que morra. E isso sim vai ser uma piada engraçada. Ei Globo! Ei sensacionalista! Agora façam uma piada com o intestino da Preta Gil. Estamos aguardando. Presta atenção. Eu nunca fui chamado de mito na minha vida. Mito, mito. Então, o que acontece agora? A única coisa que eu posso dizer, por favor, me ajuda. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.